o que efetivamente é importante, né, para quem tá em casa, por exemplo, para quem é trader, enfim, sempre tá acompanhando na questão de performance mesmo, na questão de acompanhar o que o estresse pode estar fazendo com o corpo dele, enfim. Tá. Antes eu só gostaria de fazer voltar um pouquinho naquela questão da rotina, tá? E assim, eu sei que às vezes pode até parecer que, isso não é factível, tá? Mas assim, eu li um trabalho de um antropólogo. O que ele fez? Ele estudou, ele descreveu a rotina de atletas olímpicos, né? Os atletas olímpicos, eles têm que performar muito, muito bem, né? Mais do que outros, às vezes ganhar o seu próprio limite. Então ele fez assim, eu vou descrever, ele fez realmente uma descrição do que esses atletas olímpicos aí, os caras que performavam super bem, o que eles faziam. E aí ele fez um filme disso aí, e aí no final ele relata assim, se eu tivesse que passar esse filme da rotina deles e passar em time-lapse, né, passar ele rapidinho, vocês iam dormir, porque é tão monótono, mas porque eles fazem tudo igualzinho, todo dia igual. O que eles fazem? Acordam, comem, treinam, dormem. Acordam, treinam, mesma coisa, todo dia. E no final ele ainda fala assim, o engraçado é que cada um desses eventos, isoladamente, ele não vai dar efeito nenhum. Mas o efeito dele, a longo prazo, e como se fossem juros compostos, é muito potente. Entende? Então, assim, é igual como, assim, voltando a falar sobre a hora da alimentação, a hora da gente fazer aquelas estruturas básicas, funcionais. Nossa, isso vai dar muita performance se você tiver isso administrado. Se você tiver isso... numa rotina, né, numa agenda, ó, igual como ela faz, 7h30 eu ligo lá o computador, tal hora eu como. Então isso eu acho que é importante para saudabilidade e para que a gente tenha, para que vocês tenham uma performance, sabe, excelente, para ir para excelência. Então assim, o que esse estudo fala, que o antropólogo, o que ele descreveu, e no final ele fala que a excelência está nisso, está nas pequenas coisas que se repetem. Né, como o pessoal também fala de juros compostos, né? Que não existe nada mais poderoso do que juros. Isso é juros compostos. Sim. E até quando a gente, estava até comentando, quando a gente estava na faculdade, né? Passa 6 meses, a gente tem aquela matéria toda. Aí na véspera a gente quer fazer o quê? A gente não vai dormir, a gente não vai comer, a gente vai ficar igual um louco estudando para outro dia. Pensa se você, quando a gente consegue... Eu também, eu confesso que eu não conseguia fazer isso muito na faculdade, mas quando a gente conseguia, todo dia eu vou estudar um pouquinho. Dia da prova, tranquilo. E você tá muito mais, sabe, muito mais bem preparado, muito mais... eu acho que é como isso, tá? Então, assim, uma coisa interessante de falar de performance, principalmente para vocês, é assim, assim, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que, tipo, não é tudo num dia, sabe? E assim, parece que às vezes vocês têm um pouco isso, sabe? Assim, não sei, o que pelo menos que me passa. Vocês querem tudo calma, entendeu? Tipo assim, é como assim, eu quero juntar R$1 milhão, cara. Assim, os caras sabem, se eu juntar R$1.000 a cada tanto, daqui a pouco, isso juros, eu vou conseguir ter. Eu tenho muito mais, assim, eu tenho... isso é muito mais saudável. Ao passo que não. Eu atendo alguns empresários, alguns trades também, e o que eu observo muito isso, assim, que eles têm muita fome de fazer, e passar por cima de coisas básicas, como que tá dormindo bem? Não. Tá fazendo atividade física? Não. Tá comendo bem? Não. Pegando sol? Exato, não. Então, assim, o básico, vamos pro básico. Eles chegam, sabe, como essa... Doutor, dá pra me passar um Venvance, dá pra me passar alguma coisa pra melhorar minha performance? Sabe, tipo assim, e vão atropelar por todo o resto. Entende? E assim, os caras têm super potencial. Mas que assim, você sabe que... E são pessoas, assim, não todos, mas são pessoas às vezes difíceis de ouvir o que você tá falando, né? Sim. Porque assim, eles têm, assim, aquele craving de querer, de ir, eu sei, até entendo, mas assim, o meu papel também é esse, é falar assim, ó, vamos fazer aqui assim, isso aqui é mais organizado, vamos tentando arrumar a casa, que é mais ou menos por aí. Agora, voltando a falar do cortisol, cortisol é o seguinte, aqui nas glândulas suprarrenais, a gente tem a produção do cortisol. O cortisol, como todos os hormônios, eles têm um ritmo circadiano. A gente não libera, por exemplo, testosterona, por exemplo. A gente não libera durante 24 horas de testosterona. A gente tem um pico de testosterona, que é de manhã, a gente tem aquele pico de testosterona. Do cortisol também é de manhã.
né? Então a gente tem esse pico. Só que o cortisol, quando a gente tá muito estressado, o cortisol é o quê? O hormônio da ação, de fazer. Tá? O cortisol é isso, vamos fazer ação. De manhã eu tô com cortisol, eu quero fazer, eu vou treinar, vocês vão operar a bolsa, eu vou assim, a gente tá com essa energia. À noite agora, vai começando a cair à tarde, à noite, esse cortisol vai baixando. Que é o ritmo, esse é o ritmo circadiano, tá? De manhã acordou, sol, cortisol, depois vai baixando, melatonina vai vindo e o cortisol vai baixando. Mas o que acontece às vezes quando a gente tem o estresse crônico? O que é o estresse crônico? Pô, toda hora, operar na bolsa, assim, isso pode ser um fator estressante ou não, né? Acho que depende muito do ponto de vista de quem tá operando. Porque tem gente que fala assim, você é tranquilo. Tem cara que é frio, tem cara que não, aquilo ali vai consumir muito ele. E nesse de consumir, você vai liberar cortisol. E você vai liberando cortisol. E aí, esse cortisol aumentado, você tá estressado, porque você tem que fazer, é como se ele dá essa estressada. Só que depois você tem uma insuficiência. Como se fosse o cortisol depois baixa muito. Aí você fica como? Aquela fadiga crônica. Porque você depletou. Entendeu? A gente tem uma coisa chamada limite biológico. Que isso não negocia. É igual o limite do banco. Qual que é teu limite? É 5 mil, é 10 mil? O resto não vai pegar mais. Não tem negociação. Tá? Então é a mesma coisa isso aí. A gente tem uma limitação biológica. Então a gente tem que entender isso tudo para que a gente possa correr longa distância, não curtinha. Porque curtinha você não vai, sabe, você pode até chegar lá. Tem assim, a gente vê exemplos aí de caras, né, que em pouco tempo os caras fizeram, né, feitos assim, tem alguns exemplos históricos aí, mas eu acredito que isso não é o melhor caminho, né? Então, isso não acaba que o tempo de vida útil exatamente, tá curto, diminui. E a gente vê isso até com o médico. Tá, eu vejo até amigos meus, às vezes eu também estou um pouco assim. Sim. Porque eu também tô, assim, a gente também tá nessa pegada de performar também. Sim. Então a gente tem que, né, olhar assim, eu tô falando isso tudo pra essa pessoa, isso, quando eu vejo, cara, eu tô treinando, eu tô dormindo bem, eu tô estressado, eu tô querendo, sabe? Então, sabe, a gente porque senão a gente fica muito naquele e a gente consome essa existência que é mais valiosa do que qualquer outra coisa, eu acho, né? Assim, né? Pra você que é trader, você pensa nisso? Ou não? De vez em quando assim você não se pega pensando nisso? Fala, puta, cara. Sim. Hoje em dia eu penso, Vasco. Mas lá no início, não. Tá. Lá no início eu acabava fazendo tudo atropelado, um em cima do outro. Não tinha essa rotina. Eu fazia o horário que me dava na cabeça, sabe? Tá. Então, hoje em dia eu vejo que pra eu performar e me tornar consistente, como eu venho traçando, né, esse caminho, eu precisei fazer a base bem feita. E é aquilo que até o livro Hábitos Atômicos fala, é 1% todo dia. Não adianta querer abraçar o mundo, porque toda vez que eu quis abraçar o mundo, alguma coisa desandou. Ou foi a saúde, ou foi ali a minha performance no trading. Tá. Então eu falo isso. Tem que ter calma, sabe? É 1% todo dia e fazer a base bem feita. A gente não pode viver só pro mercado. Como também eu acredito que eu possa juntar isso a outras profissões, né? A gente não pode ficar muito apegado só a isso, esquecer da nossa vida, esquecer da nossa saúde, né? Esquecer a pessoa que tá ali atrás da tela. Sim. Então eu acredito que é muito importante pensar nisso, você cuidar de você, né? Porque quando você tá bem, tudo flui bem.